Robôs de diferentes formas e tamanhos juntaram-se a milhares de corredores humanos na corrida de 21 quilômetros de comprimento. Já se perguntou o que acontece quando um robô para de apenas observar e começa a se questionar, não só ver o mundo, mas analisá-lo, cutucá-lo, quebrá-lo para entender como ele funciona? Na China, um humanoide de $1.300 americanos, um bípedo que puxa carros e um modelo de mundo autocorretivo estão fazendo exatamente isso. Abertura impactante. A corrida da China rumo à IA incorporada. Em apenas alguns meses intensos, o cenário da robótica chinesa acelerou como nunca. Pesquisadores apresentaram um modelo de mundo que aprende interagindo com a realidade. Uma startup colocou um humanoide andante no mercado pelo preço de um celular intermediário. E um bípedo compacto arrastou um carro por um piso liso. As manchetes chamam a atenção, mas a história mais profunda é mais silenciosa e maior. Todos esses projetos miram o mesmo ingrediente ausente: intuição física, aquele senso de causa e efeito que nos mantém firmes quando o chão se move. Se os modelos puderem imaginar e depois testar suas próprias previsões, e se corpos acessíveis puderem praticar essas lições, os robôs param de posar para demonstrações e começam a negociar com o mundo real. Esse é o arco que estamos acompanhando hoje, das previsões bonitas ao contato, correção e competência. A habilidade ausente, intuição física em máquinas. Durante anos, a IA foi capaz de rotular uma cena e até prever os próximos quadros, mas no momento em que atrito, impulso ou equilíbrio entravam na equação, a mágica desaparecia. Um modelo podia até saber que um copo cairia, mas falhava em planejar os microajustes de pulso que evitariam o derramamento. Humanos desenvolvem esse instinto com milhões de microexperiências desajeitadas. Empurra, escorrega, recupera, repete, até que a causalidade se torne um reflexo. Robôs raramente passam por esse ciclo. O que muda agora é a transição da observação passiva para a experimentação ativa. Modelos que imaginam múltiplos futuros, verificam quais obedecem às leis da física e então transformam o plano vencedor em movimentos executáveis. É a diferença entre descrever a gravidade e se preparar para ela. Dê a um robô esse ciclo de crítica e correção, em corpos baratos e reparáveis que possam praticar com segurança, e o senso comum deixa de ser um jargão e passa a parecer uma habilidade treinável. Esse é o ponto-chave da história. Não apenas modelos maiores, mas um retorno mais direto entre imaginação e contato, para que as máquinas aprendam como o mundo ensina, com resistência. UAU, um modelo de mundo autoevolutivo. Quem, o que, como. Conheça o UAU, o modelo de mundo onisciente, apresentado por uma equipe que une o Beijing Humanoid Robot Innovation Center, com colaboradores da Universidade de Pequim e da HKAUST. No papel, é um modelo com 14 bilhões de parâmetros, treinado em milhões de trajetórias de interação robótica. Não apenas vídeos do mundo, mas experimentos dentro dele. Pense nele como um simulador que nunca para de aprender com o contato. Ele imagina um futuro, verifica se aquele futuro obedece às leis da física e então reescreve seu plano até que os números e Newton entrem em acordo. No centro do UAU está um ciclo de crítica que os pesquisadores chamam de SOFIA. Um técnico de visão e linguagem avalia os cenários imaginados pelo modelo. A caixa deslizou demais com aquele empurrão, o passo caiu onde o atrito sustentaria e ajusta as instruções rumo ao realismo. Um modelo de dinâmica inversa então traduz o plano aprovado em comandos de motor que um robô pode realmente executar. O objetivo é fechar a lacuna entre previsões bonitas e controle estável. Menos alucinações físicas, mais movimentos que resistem ao contato. Para provar que não é só marketing, a equipe apresentou o UAU Bench, uma bateria de testes que examina plausibilidade física, permanência de objetos, cadeias causais e consistência temporal. Nos resultados, o UAU alcança pontuações de ponta em múltiplas métricas e o modelo apresenta geração de vídeo guiada por trajetória e por novas perspectivas, imaginando a mesma cena de ângulos diferentes sem violar as leis do movimento. Isso importa no planejamento. Quanto mais coerentes os futuros imaginados, mais fácil é escolher aquele que um robô real pode seguir.
Nada disso torna o WOW onisciente, e os pesquisadores não fingem que sim. Ainda é ciência em estágio inicial, que precisa de replicação independente e muitos testes longos e desorganizados fora do laboratório. Mas a direção é outra. Em vez de pedir que um modelo descreva a realidade, o WOW pede que ele negocie com a realidade. Imagine, seja corrigido, tente de novo, até que surja um plano que o corpo consiga sustentar. É assim que humanos aprendem equilíbrio. Agora, o código está tentando também. Bumi, um humanoide doméstico, educacional de $1.300. Agora saia do laboratório e vá para a sala de estar. Bumi chega na altura de uma criança, cerca de 94 centímetros, aproximadamente 12 quilos, e com um preço de destaque em torno de 9.980 RMB. Algo entre 1.370 e 1.400 e US$ e 1.400. Esse número não é apenas marketing, é uma provocação. Pelo preço de um celular intermediário, salas de aula e espaços makers podem receber um bípedo andante, apontar uma câmera e começar a ensinar causa e efeito do jeito lento e honesto, deixando um corpo tentar, cambalear e melhorar. O design do Bumi tem uma pegada educacional. A empresa aposta em interação por voz e programação visual simples, para que iniciantes possam criar um movimento, assistir ao resultado e ajustar os parâmetros até que a pose se mantenha e o andar pare de enganchar o dedão. Esse ciclo, planejar, testar, ajustar, transforma a robótica de uma apresentação de slides em um esporte. Nas primeiras demonstrações, o Bumi anda aos trancos, se equilibra, faz gestos e interage com o público. Ele não foi feito para levantar aparelhos de ar-condicionado, foi feito para praticar, e é na prática que a intuição nasce. O plano de lançamento diz muito também. As pré-vendas foram programadas para a temporada de compras chinesa entre o Double 11 e o Double 12, indicando uma aposta no consumidor, e não apenas um protótipo de laboratório. Os relatos de forte interesse nas pré-encomendas são importantes por outro motivo. A comunidade. Uma plataforma barata vive ou morre por peças, tutoriais e soluções em fóruns. Dezenas de pequenos experimentos públicos que juntos ensinam a máquina a se comportar. Se algumas milhares de unidades forem parar em escolas e clubes, espere uma enxurrada de clipes de movimento, ajustes de equilíbrio e planos de aula abertos que tornam bípedes menos misteriosos e mais rotineiros. Com esse impulso, controle suas expectativas. Algumas especificações exatas, como os pacotes de bateria e tempo de uso hora a hora, ainda não são divulgadas com consistência, e o título de humanoide mais barato do mundo é um alvo móvel. O que importa bem mais é se o Bumi será enviado em volume, se vai aguentar o manuseio das crianças e se vai cultivar a cultura maker que transformou drones de curiosidades em uma habilidade. Porque se o UAU é o cérebro que critica futuros imaginados, o Bumi é o corpo que vai falhar, aprender e tentar de novo em público, exatamente onde a intuição real nasce. Unitree G1, estrutura pequena, força enorme, corta para um estacionamento em Pequim. Um Unitree G1 com cerca de 35 quilos e aproximadamente 132 centímetros de altura, se inclina contra um cabo de tração. Os pés vibram, o tronco se inclina para trás e, centímetro por centímetro, um carro de cerca de 1,4 tonelada começa a se mover sobre o asfalto liso. Não é força bruta, é coordenação. Cada microdeslizamento é medido, cada recuo é corrigido. O centro de massa desliza sobre uma base móvel de apoio sem tombar a estrutura. Pesquisadores ligados à Beijing Academy of Artificial Intelligence apresentam isso como um exercício de controle, equilíbrio corporal completo sob carga contínua. As condições são controladas, terreno nivelado, tração constante, mas a lição se aplica. Se um bípedo pequeno consegue manter a postura enquanto aplica força, dá para reformular tarefas não como pesadas ou leves, mas como equilibradas ou desequilibradas. Arrastar uma mangueira, puxar um carrinho, abrir uma porta emperrada, tudo isso são problemas de postura tanto quanto de força. E postura é exatamente o que os controladores atuais estão aprendendo a lidar cada vez melhor. Por que isso importa? De demonstrações a trabalho confiável. Coloque o UOW, o Bumi e o G1 na mesma linha do tempo, e um padrão se forma. Primeiro, os modelos param de pintar futuros e começam a testá-los.
podando fantasias com física até que um plano viável sobreviva ao contato. Depois, corpos baratos dão a esses planos um lugar para praticar em escala, milhares de pequenas falhas compartilhadas em salas de aula e clubes. Por fim, pilhas de controle mostram que conseguem carregar carga sem perder a postura, transformando o espetáculo em habilidade. Essa sequência muda onde os robôs podem ser úteis. Testes em armazéns podem ir além de braços isolados e passar a usar bípedes supervisionados que transportam caixas por alguns metros entre estações. Equipes de manutenção podem enviar um andador compacto por corredores apertados para buscar, levantar e segurar. Escolas podem realizar laboratórios semanais onde a turma inteira ajusta o andar, registra quedas e compartilha correções de equilíbrio, alimentando os próprios modelos de mundo que precisam desses dados. O progresso deixa de ser um anúncio de palco e vira um hábito. Checagem de realidade e linha do tempo. O que é exagero, o que é real. Ainda existe uma distância entre uma ótima demonstração e um companheiro de equipe confiável. Testes públicos com humanoides neste ano mostraram corredores, assistentes e recomeços. Muitos modelos tropeçaram quando o terreno ou o tempo mudaram. As mãos ainda são desajeitadas. A autonomia cai com o aumento da carga. A independência em casas comuns continua frágil, a menos que as tarefas sejam bem definidas e os ambientes adaptados para robôs. Então, o que é justo esperar? No próximo ano ou 2, mais salas de aula com bípedes do tamanho de crianças, mais testes em fábricas com tarefas bem delimitadas, mais desafios públicos que avaliem equilíbrio, manipulação e resistência. Robôs domésticos generalistas que entendem o que estão fazendo em meio à bagunça do dia a dia? Não é impossível, mas é mais seguro considerar como um plano de vários anos. O que vai acelerar essa curva não é um único avanço, é o ciclo. Modelos interativos como o WOW, aprendizes acessíveis como o BOOM e vitórias de controle como o G1 se retroalimentando. Contato, crítica, correção, repetição. Se inteligência é o que sobrevive ao contato, esses são os robôs aprendendo a merecê-la. Os laboratórios e startups da China estão fundindo imaginação com atrito, transformando lançamentos em movimentos reais. Me diga aí embaixo, o que importa mais agora? Corpos mais baratos para praticar ou modelos de mundo mais inteligentes para guiar cada passo?